Como que a gente tem depressão? A depressão, ela vem de duas características. Uma, o estresse. O estresse é o grande causador de tudo. E vem uma vulnerabilidade genética, ou seja, essa questão complexa altera várias instâncias. Quando a gente fala em nível circulatório, nós alteramos o nosso cérebro, nós vamos falar em parte endocrinológica e vamos falar na parte celular, que é a morte do neurônio. Isso é só um esboço para vocês verem o que vai acontecer daqui um pouquinho para frente. E aí, vem sintomas emocionais, cognitivos, comportamentais. O que é depressão? Hoje nós já não sabemos a causa específica, mas nós sabemos a fisiopatologia, como que ela caminha. E é aqui que está o problema. Está vendo esse rosado com esse roxinho? Todo mundo está vendo ou não? Isso chama-se córtex pré-frontal. Vocês têm ideia do que é o córtex pré-frontal ou não? Fica aqui na frente. Aqui é um corte, então a gente vê um outro parte grandão, outro pequeno, mas fica aqui na frente. O córtex pré-frontal mostra a realidade, o que cada um vê, o que cada um sente. Eu vejo vocês, não estou vendo? Vocês me veem, não veem? Se amanhã alguém tem uma dívida e precisa pagar para o banco, quem é que vai funcionar? É o córtex pré-frontal. Se eu por exemplo, hoje em dia está em voga, né? O pessoal que bebe e bate carro, não é assim? Quem é que vai mostrar a realidade é o córtex pré-frontal. E o sistema límbico é das emoções. A tristeza, a alegria, os instintos. O que acontece na depressão? E é isso que é depressão. Esse córtex pré-frontal, ele manda nesse sistema límbico. Ou seja, a realidade manda nas emoções. Por uma questão daquela interação genética e de estresse, ocorre o inverso. O córtex pré-frontal começa a hipofuncionar. E o sistema límbico começa a hipertrofiar. Ele começa a funcionar muito. E aí ele vai causar uma série de danos. Só que eu vou mostrar o que acontece. Próximo. O sistema límbico é aqui. O que está escrito aqui? Estresse. Uma perguntinha só. Alguém tem estresse na vida ou não? Quem tem estresse, levanta a mão. Vocês estão sendo mentirosos, hein? Só vocês. Hoje em dia, a vida é um estresse. O que o estresse faz? Esse negócio aqui, esse buraco aqui, chama hipotálamo. Essa coisinha aqui chama amígdala e pituitária. Esse começa a atrofiar, esse começa a hipertrofiar. E aí, o que vai fazer? A gente chama eixo HPA, hipófise, hipotálamo, adrenal e pituitária. Ele aumenta um hormônio chamado ACTH, que é a noradrenocorticótico, vai até a suprarrenal, aumenta o cortisol, aumentando o cortisol, vai até o macrófago. O macrófago é uma célula de defesa da gente. Todos nós temos que ter muito macrófago. Só que ele quebra o macrófago. E ele solta o que a gente chama de substâncias pró-inflamatórias. Fazendo isso, o que vai acontecer? Terminações nervosas, ele vai fazer um processo inflamatório. Então, quem tem depressão, ansiedade, vai ter dor. Além disso, lembra da serotonina, tal, que ela vai diminuir. E o que é pior? Ele vai fazer um negócio chamado apoplaxia, o termo difícil, mas é fácil entender. É a morte do neurônio. Se ocorrer isso daqui, que ocorre no estresse, é a morte do neurônio.
a depressão nós vamos ter que mudar os conceitos. Quando eu falei hoje em redirecionar a depressão, eu pensei exatamente nisso, mudar os conceitos. Primeiro, alguém já ouviu falar que depressão era frescura? Levanta a mão. Todo mundo. Vocês acham que é frescura agora ou não? Está aqui, não está? Ou a gente acha que esses trabalhos científicos do mundo inteiro, aceitos pela medicina mundial, só leva a atrofia cerebral, só isso, mas tudo bem. Então, antes a gente achava que depressão era uma coisa só. Todo mundo chegava no médico e falava assim, você tem depressão, não era assim? Depressão, hoje nós temos vários subtipos. Para tratar a depressão, você tem que conhecer todos os subtipos de depressão. E são vários, e cada vez mais. Então, depressão talvez não seja uma patologia só, seja várias. Outra coisa, a gente falava em reativa e exógena. Isso aqui em 1980, eu fiz a residência lá na USP, em Ribeirão. O Zuardi, que era meu professor, falou assim, nós vamos dividir em primária, secundária, endógena e exógena. Baita professor, amigo. O que era exógena? Vem de fora e endógena está de dentro. E hoje nós sabemos que a depressão é uma interação biológica entre a parte genética e o estresse. Então não dá para ficar diferenciando. Outra coisa que é importante. Naquele tempo a gente achava que dava um remédio, 3 a 6 meses resolvia o problema. Hoje a gente sabe que não. É uma doença progressiva degenerativa e que a grande maioria dos pacientes você vai ter que tratar a vida toda. Por quê? Pelas consequências que vão ter. E a gente achava que era a teoria da serotonina. Todo mundo já ouviu falar, né? Depressão e serotonina baixa. Se fosse, já está uma joia. Ou já ouvi falar que era o lítio baixo, né? Eu acho que teve um monte de gente que... Quem já ouviu falar que era lítio baixo? É lítio bem baixo, né? O lítio não é baixo. Quem falou isso é brincadeira. Tá? Falou, não assina embaixo. O problema da depressão é outra. É DNA. E como é que a gente tratava a depressão? A gente tratava a depressão com 3 ou 4 remédios. Hoje não. Hoje a gente tem que ter todo o conhecimento, tratar todos os remédios, saber de todos e cada subtipo. Vou falar alguns para vocês. A depressão bipolar. A depressão bipolar, que é a doença bipolar, é uma alteração de humor que não adianta tomar só antidepressivo, tem que tomar um estabilizador do humor. A depressão atípica, que a gente fala que é atípica, mas hoje a gente vê quantas pessoas têm. O que é atípica da depressão? Uma depressão que a pessoa, ela não dorme, demora para dormir, fica muito ansiosa e tem muitos sintomas. Tudo pega nela, sabe? Uma pessoa que tem uma parte emocional extremamente frágil. Essa depressão atípica. Que os ISRS, que é o indor seletivo da recaptação de serotonina, que é a fluoxetina, sertralina, paroxetina, todos esse time é o que vai ajudar. Tem a melancólica. Melancólica é a tradicional, aquela que a pessoa acorda de madrugada, de manhã é terrível, melhora durante o dia. Os tricíclicos, que é a imipramina, a clomipramina, que é o anafranil, a nortriptilina, que o Pamelor não deveria falar nome de remédios, mas... E os duais, que é o Cymbalta e a venlafaxina, que é o Efexor. A depressão ansiosa. Esse é um tema legal. A depressão ansiosa é o que está ocorrendo que a gente não sabe direito. 80% das depressões têm ansiedade, 80% das ansiedades têm depressão. Quem é quem? Isso é uma coisa que, e assim, a resposta com os remédios é pequena. Então a gente está trabalhando, pesquisando muito em cima disso. A depressão psicótica,
que é o paciente que tem delírios, que precisa tomar um antipsicótico, a depressão vascular, que são os idosos, que hoje é quase 90% dos pacientes idosos, que tem que saber trabalhar, que tem que saber dar o remédio, e a dor na depressão. Hoje, quase 60% a 70% das depressões vêm com dor, exatamente porque a gente está entendendo qual é o mecanismo dela. Próximo. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Por isso que eu queria fazer uma palestra curta e objetiva. O que é a depressão? Não dá mais para olhar a depressão como a gente olhava. A depressão é uma doença sistêmica, progressiva, degenerativa, que causa hipertensão, diminuição da imunidade, Alzheimer e, por incrível que pareça, câncer também. Ou a gente aprende a lidar com isso, ou a gente vai dançar muito. O pessoal antigamente tratava com 3 antidepressivos, um tomava fluoxetina, tal, não é assim? Não é mais assim. A depressão tem que ser tratada individualmente. Qual que é o melhor antidepressivo? Não tem. Qual o melhor para quem? E tem que ser dado na dose certa, no tempo certo. O tempo certo é muito.